Senador Magno Malta. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras deputadas, senhores deputados, razões diversas me trazem esta tribuna hoje à tarde. Aqui eu comecei a minha trajetória no Congresso Nacional e participei por diversas reuniões do Congresso Nacional para discutir CPMI, por exemplo. Me lembro que quando aqui cheguei, deputado Felipe, fui procurado pelo PT para assinar a CPI contra Fernando Henrique Cardoso, a chamada CPI da corrupção. Assinei. CPI é instrumento de minoria. Nessa casa eu presidi uma grande CPI apenas com 4 meses, por isso não reputo que André Fernandes seja um novato para não presidir a CPMI. E eu presidi uma tão pesada chamada CPI do narcotráfico com apenas 4 meses nessa casa. Os assuntos aqui são diversos, são de importância para a sociedade brasileira. Estamos falando da vida da sociedade, da vida da polícia penal, da polícia civil. Estamos falando de vetos, de teto, dado pelo presidente Jair Bolsonaro aos enfermeiros do Brasil. Tem diversos assuntos que responsabilidade é dessas duas casas para com a nação. Mas esse momento se reveste de uma importância, visto que a leitura da CPMI, que não é nenhum bicho, e que foi um não querer, um mal querer, de hoje a situação, dizendo não haver a necessidade, porque já há investigação da Polícia Federal, da PGR e também do Supremo Tribunal Federal. Ora, esse argumento é até certo ponto esdrúxulo, não vou dar um adjetivo pior, até respeitando o meu antecessor na tribuna, porque tenho respeito, que é o deputado Zaratini. Mas essa conversa fiada, na CPI da Covid, já tinha investigação da Polícia Federal, tinha grandes operações e muito desvio de dinheiro público na Covid, investigações da Polícia Federal, da PGR, mas nenhum governador foi chamado, eles foram blindados. Agora, quem tinha medo quer ocupar a CPI. Veja bem, por que o medo? Porque a necessidade de ocupar agora. Ora, houve terroristas, um terror foi estabelecido no dia 8 e um golpe seria dado. Um golpe para a irmã Hilda assumir. Irmã Hilda, aquela moreninha que ficava ali orando no QG, ela ia assumir o Brasil. No golpe que foi dado. Bom, os terroristas, mas quem não está acostumado com essa história de golpista? Aliás, o PMDB de Michel aqui no Congresso Nacional, com Renan Calheiros sentado aí, Eunício de Oliveira e também o senhor Romero Jucá, salvou Dilma de ser impeachmentada tantas outras vezes antes. Mas eles assistem hoje o Temer ser o golpista. Mas eles não gostam do Temer por causa exatamente de ter tirado a contribuição malévola, sindical, e que alimentava os monstros da esquerda para cometer atos democráticos. Em 2016, queimaram a esplanada dos ministérios, ato democrático. Colocaram o fogo na estátua de Borba Gato, ato democrático. O MST invadiu o Supremo, quebrou tudo em 2016, ato democrático. O MST invadiu essa casa, quebrou tudo em 2016, ato democrático. Ato antidemocrático é cantar o hino nacional. Ato antidemocrático é não ser amigo de Fidel, de ser amigo de Castro, de ser amigo da Argentina, dos venezuelanos, de ser amigo dos venezuelanos, não digo do Maduro, é ser amigo dos inimigos de Israel. Esse ato é antidemocrático. Então, eu quero chamar a atenção dos senhores, que dia 8, pelo menos, senhor presidente Rodrigo Pacheco, nós vamos descobrir uma coisa importante, que, aliás, eu pedi Vossa Excelência ontem, que a TV Senado, como está passando todos os atos de quebradeira, que começasse a passar também
o vídeo do general. E aí eu fiquei com pena quando eu vi Padilha dar uma entrevista. Porque, assim, eu tenho até respeito por ele, mas ele falou imagens montadas. Pode ter sido imagem recortada, mas um computador não colocou um general careca lá dentro, dando água e passando pano. Presidente Pacheco, aqueles que estão na filmagem recebendo água do general, nenhum está preso. Eu visito a Papuda, eu visito a Colmeia, nunca vi nenhum deles lá. Estão livres. Presidente, para encerrar, aí, aquele que foi interventor, no lugar de um homem que foi votado maciçamente, com os votos do povo do Distrito Federal, o governador, o interventor, que agora está interventor novamente no lugar do general, ele falou uma coisa engraçada: quem passou 4 anos dirigindo o carro, não pode cobrar de quem só está 4 meses dirigindo o carro. Não! Quem está dirigindo o carro agora há 4 meses, dirige. Para concluir, senador. Dirigiu 8 anos, é o chamado Sombra. É o Sombra. O senador Lindbergh deu uma entrevista perfeita. Ele quebrou a confiança, precisa ser investigado, precisa. Todo mundo. Senador Chico Alencar, de volta a casa, meus cumprimentos. Se na investigação do dia 8, nós encontrarmos algum terrorista que tenha o nível de César e Batiste, então tinha terrorista. César e Batiste, para concluir. César e Batiste foi inocentado pela nossa corte como homem de bem. Se nós encontrarmos 3 César e Batiste, mais ou menos, que querem menino e menina viva dentro de casa, teve ato terrorista. Não mais é conversa fiada. Golpista, terraplanista, genocida, seguidores de Hitler, tudo jocoso, títulos que criam. Obrigado, senador. Não, por favor. Vossa Excelência, foi complacente comigo. Eu vou encerrar, senhor presidente, dizendo que nós votaremos o que foi acordado, mas significativamente a CPMI instalada, lida, porque aí nós daremos uma resposta ao Brasil. Investigue quem tiver que investigar, quem tiver que pagar, que pague. Quem é criminoso, é criminoso. Eu peço aos parlamentares. Quer falar? Ele está encaminhando a tribuna. Líder Flávio Bolsonaro. Muito rapidamente, só para deixar de público aqui a concordância, porque se veiculou um boato de que a oposição estaria contra a derrubada do veto do PRONON e do PRONAS, os programas de apoio e atenção tanto à saúde quanto à pessoa com deficiência. Então, a oposição obviamente votou pela derrubada, encaminhou pela derrubada, estão votando pela derrubada desse veto. E somar as palavras do senador Eduardo Girão sobre os critérios na hora de distribuição das vagas na CPMI. Muito rapidamente também, presidente, falar que como a oposição hoje foi a que batalhou para que a CPMI acontecesse, a resistência do governo, inclusive com notícias na imprensa de distribuição de facilidades para que se retirassem os apoiamentos ou se impedisse novas assinaturas, presidente. Eu quero comunicar que eu estou entrando com uma representação na Procuradoria-Geral da República contra o ministro da Justiça, Flávio Dino, porque não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira, foram mais de 10 vezes que vimos notícias dele tratando de um inquérito sigiloso da Polícia Federal. Ele está com informações sigilosas, privilegiadas em tempo real do que acontece na investigação dentro da Polícia Federal. Será que isso não é interferência na Polícia Federal? Será que não há um direcionamento em função do Flávio Dino divulgar essas informações? Então, fundamental que a CPMI possa vir para possamos botar luz sobre aquilo que possa estar omitido nesse inquérito. Deputado Jorge, pela ordem, senador Jorge Seife. Senhor presidente, eu quero agradecer e parabenizar o povo português que fez coro com milhares de brasileiros que têm vergonha desse desgoverno, que não passa só vergonha aqui e não sai às ruas aqui, porque é hostilizado por sua população. Um governo que não tem popularidade, que não tem coragem de ir às ruas, porque o seu povo, quem os representa,
hostiliza por onde vão. Então, parabéns à população de Portugal pela grande manifestação ontem para mostrar Lula e toda esquerda que eles são. E mais, presidente, para finalizar, eles estão falando em CPMI, um ministro que estava vendo de camarote dentro do Ministério da Justiça e nada fez, ficou abismado sem tomar o seu papel, e um general que andava de cabeça baixa entre manifestantes que estavam quebrando os prédios. A polícia avisou aos órgãos, a ABIN está escondendo o documento, mas a CPMI, que nós lutamos incansavelmente, mesmo com cargos, com ofertas, não prosperou, e hoje tivemos a leitura e os fatos serão apurados. Obrigado. Presidente, pela ordem. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, aqui pela ordem, por favor. Concluiu, deputado? Concluiu. Com a palavra pela ordem, Rapidamente. senador Eduardo Girão. Rapidamente, é muito curioso, né? Em primeiro lugar, curioso agora o governo, os governistas quererem a CPMI. O tempo todo, durante esses 2 meses, sabotando a instalação dessa CPMI, com denúncia de parlamentares, de oferecimento de cargos federais, de também dezenas de milhões de reais no orçamento do Brasil. Agora querem. E querem fazer o seguinte, querem ocupar a CPMI, ocupar com presidência e relatoria, um instrumento que é da minoria, da oposição, é o conceito de uma comissão parlamentar de inquérito. Então, isso aí vai ficar extremamente taxado, como a gente viu na CPI da Covid, que eu fui titular, uma blindagem para não se investigar quem deveria se investigar. Agora, a coisa inverteu. A população está cada vez mais gostando de política e eu acredito que isso vai dar certo. Ô, presidente Rodrigo Pacheco, só uma coisa que eu queria fazer um apelo para o senhor. Importante. A questão de ordem do senador Rogério Marinho, muito bem embasada, eu quero pedir sua atenção, porque a sociedade está querendo ver lisura nessa casa e o senhor, junto com a mesa, vai fazer o cálculo da proporcionalidade. Eu mudei para o novo no dia 7 de fevereiro, poderiam ter mudado 10, 20 senadores, e não posso ficar absolutamente alijado na cota de proporcionalidade pela mudança que eu fiz. Eu até entendo que durante as comissões temáticas, ok, faz parte. Já na CMO, 2 pesos e 2 medidas, está lá computado novo junto com no cálculo de proporcionalidade. Então, é fundamental que não se passe uma mensagem para a população que agora, com a CPMI instalada, vai querer se tirar a vaga da oposição. Isso não é justo, não é correto, eu sou de carne e osso, estou aqui e quero participar. Tenho 2 anos, 4 anos de mandato e vou ficar 2 anos sem poder participar de comissão. Então, quero fazer esse pedido para o senhor, para analisar o mais rápido possível essa questão de ordem, para que a gente tenha lisura, equidade dentro dessa comissão. Muito obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.